Bom dia, muito bom dia. O meu nome é Ana Moreira, eu sou médica. Hoje vimos falar de amor, que é uma coisa que eu sou particularmente fã de falarmos de amor, e porque deveríamos viver de uma forma mais amorosa, devíamos viver de uma forma mais conciliada com aquilo que viemos aqui a fazer, a este mundo, e porque é que estamos aqui. Nossas relações amorosas começam porque houve uma relação, esperamos, de amor entre duas pessoas, e portanto das coisas mais simpáticas e mais que possamos ter força na nossa vida é exatamente esta relação entre o nosso pai e a nossa mãe. E muitas vezes crescemos e temos a noção de que a relação entre o nosso pai e a nossa mãe não são aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós gostaríamos que tivesse sido, mas sem dúvida que é muito importante considerarmos que em algum ponto daquela existência, aquelas duas pessoas, portanto o meu pai e a minha mãe, que se amaram e que se conectaram. E desta conexão eu nasci. E isso, prestar esta homenagem àquilo que vem do meu passado, é uma das coisas mais importantes para nós estarmos bem depois com o que nos vai acontecendo ao longo da nossa vida. Mas hoje, particularmente, vimos falar de um amor que é um amor mais conjugal. Portanto, estamos aqui a dizer que esta relação entre o nosso pai e a nossa mãe influenciam todas as relações da nossa vida, mas hoje, particularmente, a relação que estamos a falar é uma relação conjugal. E porque exatamente vivemos 2 anos fechados em casa, sem termos acesso às pessoas que nós amávamos, sem termos acesso às pessoas que gostávamos, e então é muito importante reencontrarmos este equilíbrio também através deste amor. Obviamente que eu sou, quem me conhece sabe que eu sou uma mulher apaixonada pelo mundo na generalidade, pela natureza, pelo sol, pela lua, pelo planeta, pelas pessoas em geral, e é muito interessante que quando depois olhamos para isto, também temos que dar valor à pessoa que está ao nosso lado. Então hoje trago-vos aqui uma curiosidade, porque a palavra love, a palavra amor em hebreu, tem três palavras diferentes. E é como que eles consideram que só quando estas três estão conectadas é que efetivamente, quando conseguimos unir estes 3 sentimentos, é que depois conseguimos ter acesso ao tal amor que desejamos por outra pessoa. Aqui já é um amor conjugal. Agora já não estou a falar do amor do pai e da mãe, o amor pelos filhos, o amor pelos colegas de trabalho, pelos irmãos, pela família, o amor pela natureza em geral, mas um amor mais conjugal. Então, quando a união entre 2 pessoas é satisfatória, inclui estas 3 palavras. Então, a primeira palavra é a palavra raya. A palavra raya quer dizer amigo, quer dizer companheiro, quer dizer alma gêmea. Como que para os hebreus a consideração, a base da relação amorosa, o que está no início, é a amizade. Depois a palavra ahava, que é considerada a segunda chama, porque considera-se que cada uma é uma vela, e então serão a união das 3. Então, esta segunda chama quer dizer um grande carinho, quer dizer uma vontade de estar sempre com a outra pessoa, é o amor pela vontade. É muito mais do que um impulso temporário de ter uma pessoa em particular, mas é uma emoção que leva a um compromisso.
que leva a uma decisão da união da vida das pessoas, e esta chama é responsável pela durabilidade das relações amorosas. E depois a terceira chama, que é a palavra Dove, e esta palavra significa o plano físico, ou seja, o plano mais sexual do relacionamento, o acariciar, o excitar, a sensualidade. Então é como que a relação entre duas consciências tem que ter a união destas três palavras, tem que ter a união destas três chamas, porque muito mais do que uma simples união física que possa existir, há aqui um coração, há uma emoção e há a mente. Ou seja, é como que a consideração de uma dupla evolutiva no seu plano mais elevado tem que ter esta fusão complexa. E, portanto, é muito interessante porque eles consideram, então, estas três chamas e as chamas vão arder juntas, digamos assim. Pronto, e já sabem todos o que é o amor, já falei muito de amor, gosto muito de falar do amor. O amor tem uma explicação assim mais química, quando nós estamos mais apaixonados. Sabemos que do ponto de vista neurobiológico é um fenómeno complexo, porque há uma cascata de substâncias químicas que percorrem os vasinhos do nosso corpo, que nos leva numa fase inicial ao desejo, à paixão, e que depois há uma ligação e um compromisso, ou não, ou depois as pessoas separam-se. Mas também do ponto de vista físico, o amor tem uma componente muito eletromagnética. Sabemos que o nosso coração tem um campo eletromagnético, portanto o amor é como uma onda que tem uma longitude curta e rápida, quer dizer que ativa muitas, é como se fosse assim, muito curto e muito rápido, não é? Enquanto que o medo, já expliquei, é uma onda de longitude longa e lenta. E, portanto, o medo ativa muito pouco as antenas do DNA, então liga-nos pouco ao universo, a tudo aquilo que nós temos de melhor e que está à nossa espera, está tudo a conspirar a nosso favor, só é preciso abrirmos este campo eletromagnético. Então, hoje vínhamos falar assim de uma aprendizagem em casal que tem a ver com nos mantermos a nós próprios. Então, sabemos que a melhor relação amorosa é aquela na qual o amor mútuo entre duas pessoas é maior do que a necessidade mútua, e o amor mútuo que nos leva a ter companheirismo, que nos leva a ter afetividade, que nos leva a ter aprendizagem, que nos leva a construir uma família conscientemente, que nos leva a ter alguém como suporte para nos ajudar num problema ou para nos ajudar nas soluções, melhor dito. Então, há uma aprendizagem. Esta aprendizagem em casal é uma aprendizagem com flexibilidade, com capacidade de cedência, com valorização do que é o outro, com conciliação das diferenças, com apoio, com respeito mútuo e, sem dúvida, com evitar as queixas, evitar as culpas e evitar as agressões. Então, não há pessoas certas, há pessoas que trabalham para que uma relação dê certo. E hoje vimos falar particularmente da manutenção daquilo que eu sinto que deva ser as minhas próprias características, ou seja, há muita tendência, porque temos uma necessidade brutal de sermos amados por outras pessoas, há muita tendência de nos adaptarmos ao outro, de fazermos aquilo que o outro quer, daquilo que o outro considera melhor, e de nos esquecermos que temos uma vontade própria, que temos necessidades próprias e que devem ser respeitadas. Portanto, eu consigo estar muito melhor para o outro quando eu me respeito, quando eu me valorizo, quando eu me amo, quando eu consigo ter autoestima por mim suficiente para entender que há determinadas coisas nas quais eu não posso ceder. Isto chama-se também flexibilidade e chama-se adaptabilidade à relação. Porque o condicionalismo das relações é o que leva à quebra das relações a um tempo depois prolongado. Então, já sabemos que temos que respeitar as afinidades mínimas do relacionamento. Por exemplo, qual é o meu propósito de vida, qual é o propósito de vida da outra pessoa. Porque
Se o meu propósito de vida é andar pelo mundo, é ir trabalhar para fora, não passa por ter filhos, passa por trabalhar fora, conhecer outros países, escrever um livro à sombra de uma bananeira, e se o meu companheiro ou a minha companheira querem ter uma família, ter uma casa, ter um quintal para plantar bananas e ter 3 cães, então o que é que nós estamos a fazer quando insistimos numa relação em que a base, que é o propósito de vida, a filosofia de vida, não vai ser conjunta? Então, a primeira coisa, efetivamente, depois de passar à fase da paixão e das borboletas no estômago, é o propósito de vida. Qual é a filosofia de vida? A minha filosofia e a do outro. Depois, a comunicação. A comunicação é a base de todas as relações e é onde as relações falham maioritariamente, porque nós não somos ensinados a comunicar. Desde que somos pequeninos não somos ensinados a comunicar, nós não assumimos a responsabilidade pelas nossas ações e não comunicamos convenientemente, não especificamos aquilo que queremos convenientemente e não perguntamos especificamente ao outro o que é que ele precisa, o que é que ele quer convenientemente. Então a comunicação, que sem dúvida é a base de todas as relações, e não são só as relações conjugais, são as relações de trabalho, são as relações familiares, a comunicação é extremamente importante. Eu sou muito a favor que os casais façam terapia de casal para aprenderem a comunicar, porque o ser humano, por déficit generalizado, não sabe comunicar. A maioria das pessoas que nós vemos não sabe comunicar. Então, é muito importante que possam investir uma parte das vossas finanças, e já falo muito em prosperidade, portanto também falo em investimento, então é muito importante que possam investir uma parte das vossas finanças num tema que se chama a comunicação. E há terapeutas, coaches que nos vão ensinar a comunicar um com o outro e fazermos jogos para aprendermos a comunicar, e que sem dúvida vamos levar isto para as outras relações da nossa vida. Depois, a questão das afinidades mínimas, portanto, já falamos no propósito de vida, já falamos na questão da comunicação, falamos na questão da ternura, da emocionalidade, da sensualidade, da sexualidade, portanto, o que é importante para mim, o que é importante para o outro, quais são as necessidades que eu tenho físicas e corporais e quais são as necessidades do outro, porque minimamente devemos estar conjugados. Porque se eu tenho muita necessidade física e o outro tem muito pouca necessidade física, a longo prazo isso pode ser um problema, então deve ser negociado, obviamente. O conceito de família, o conceito mais alargado de família, se querem ou não ter filhos, quais são os planos. Então, estas são as afinidades mínimas que devemos suprir antes de podermos passar para uma relação mais estável ou mais duradoura. Quais são as outras afinidades que devemos ter cuidado para nos valorizarmos a nós próprios e não permitirmos que a certa altura já não tenhamos as nossas características de personalidade? Tem a ver com a alimentação. Por exemplo, não posso eu, à namoreira, estar com uma pessoa que coma determinadas comidas que eu não iria suportar. Não quer dizer que o meu companheiro não possa ir ao restaurante e comer o que ele quiser, mas provavelmente em casa não será admissível que, tendo eu um estilo de vida e uma dieta tão cuidadosa, tão anti-inflamatória, que eu possa aceitar que haja, obviamente, salvo as devidas exceções de festas, casamentos e romarias, um estilo contrário. Não posso estar com uma pessoa que não queira fazer exercício físico, que não entenda a importância do exercício físico. Então, todos nós temos que ver, em termos da alimentação, em termos do sono, quais são as características do sono, as minhas e as do meu companheiro, ou o meu companheiro futuro, que se calhar não vai ser o futuro, porque eu já não estou, agora estão a fazer a checklist e estão a ver que se calhar a coisa já vai dar para o torto. A alimentação, o sono, o exercício físico, a formação, obviamente que também é importante, embora é muito bonito, como é que diz a música, o amor e uma cabana, mas há momentos da nossa vida em que, se existe uma diferença tão grande de formação e de cultura, muitas vezes estas diferenças tornam-se incompatíveis.
Como é que é o estilo de vida? Portanto, é isto que estamos a falar. O meu estilo de vida e o estilo de vida do outro, e se são complementares e se conseguem, digamos, misturar, digamos assim. E depois outras afinidades, como por exemplo os amigos, não é? Eu tenho muitos amigos, o outro não tem amigos, mas ele convive com os meus amigos, ou não quer conviver com os meus amigos, ou quer-me só para ele. O dinheiro, o que é que eu penso do dinheiro, o que é que o outro pensa do dinheiro, isto é compatível ou é incompatível, e os passatempos, na generalidade, os tempos livres, são extremamente importantes para nós compreendermos então se eu consigo, a questão toda está em nós. O outro está atraído por mim de alguma forma e ele atraiu-me para ele de alguma forma, pela lei da vibração universal. Então, a questão é compatível viver com esta pessoa desta forma? Ou há incompatibilidades básicas? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Podem ser trabalhadas? Podem ser negociadas? A comunicação vai nos levar a um ponto de encontro? Eu gosto de sair à noite uma vez por mês. O outro gosta de sair todas as sextas-feiras a de borracheira até às 4 da manhã. Consigo negociar isto para 2 vezes por mês? Eu saio uma vez, ele sai 2? Então, todos estes pontos devem ser conversados, especificados e flexibilizados, obviamente. E são importantes para que eu não perca a minha identidade. Toda esta conversa de hoje, o título da nossa conversa de hoje, acerca da vida amorosa, que tem a ver com uma sensação que temos muito na prática clínica diária do dia-a-dia, são as queixas das pessoas que ao fim de 20 anos de estarem com alguém, que se separam por algum motivo e que chegam à conclusão que se anularam ao largo desses 20 anos. Então, para que nós não nos anulemos, a primeira coisa é saber que nos temos que amar a nós próprios e valorizar a nós próprios. E depois compreendermos se estas diferenças que temos em relação aos outros são incompatibilidades, porque uma coisa é a diferença, outra coisa é a incompatibilidade. Quando chegamos a este ponto, ao tentarmos ver as coisas na perspectiva do outro, compreendermos que efetivamente a forma como vivemos pode ser sintonizada, digamos assim. Quando eu tenho claro que ninguém me vai fazer feliz, eu sou feliz e o outro acrescenta algo à minha felicidade. Quando eu tenho claro que também ninguém tem responsabilidade pelos acontecimentos da minha vida, a não ser eu. Quando eu tenho claro que consigo viver com outra pessoa sem perder a minha identidade, pelo contrário, em que eu consigo ser eu própria, consigo ser eu verdadeira, a minha essência, que é supostamente por isso que o outro se apaixona por nós, então sem dúvida que esses casos específicos e que são ótimos, aí as relações sobrevivem ao passar do tempo. Todos sabemos, principalmente os que já têm alguns cabelitos brancos, que eu já tenho aqui alguns cabelitos brancos, todos sabemos que as relações que se prolongam no tempo têm crises e a ultrapassagem das crises fortalecem as relações. Não são as crises que acabam as relações, são as incompatibilidades que as pessoas não conseguem flexibilizar. Portanto, vamos evitar idealizar os nossos parceiros, vamos evitar ter expectativas que não correspondem à realidade, vamos evitar ter ciúmes, vamos evitar que os relacionamentos caiam na rotina ou que os relacionamentos caiam na incomodidade, vamos favorecer a comunicação em vez da discussão e, sem dúvida, que é o ponto-chave com que vou fechar a palestra, o mantermos a nossa personalidade, o mantermos a nossa individualidade. Lembrem-se que antes de sermos um casal de indivíduos, somos seres individuais. E isto é o que faz com que eu saiba que eu vou dar o melhor de mim, que me vou melhorar a mim própria e que se algum dia passa algo em que os nossos caminhos já não se cruzam no plano físico, eu sei que eu vou continuar a ser eu e que eu fiz o melhor de mim. Isso é o suficiente para que tenha valido a pena e, portanto, não haja arrependimentos.
Então, 19 minutos e 36 segundos, eu estou a ficar matemática em relação a estas palestras. Espero que tenham gostado, espero que o tema vos tenha atraído. Aguardamos os vossos comentários, aguardamos as partilhas e aguardamos principalmente esta interligação que se tem formado com as redes sociais. Como vos disse na última vez, estamos a criar um conjunto de cursos para tornar mais fácil esta comunicação e que com isto alguma coisa possam melhorar das vossas vidas. É esse o meu objetivo. Até à próxima.